Um líder empreendedor é sempre um professor para seus colaboradores. Quanto por cento disso você já havia percebido? Está no ar. Empresa Viva! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Empresa Viva. É uma alegria muito grande poder compartilhar com você uma visão sistêmica a respeito do empreendedorismo e da empresa, seja ela pequena, média ou grande. Meu nome é Aloysio Alves e vou ficar muito agradecido se você, nesse instante, se inscrever no meu canal e apertar o sininho para que você receba notificações dos próximos vídeos. É muito importante que você clique no sininho, porque o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai avisar você quando o próximo for para o ar. Hoje nós estamos desafiando você a pensar em algo muito diferente daquilo que é o convencional que você vê por aí. É muito importante que você, empreendedor, primeiramente que você, obviamente, se veja como um líder. Você é um líder. Agora, o que é novo é que os seus colaboradores, as pessoas que ajudam você no dia a dia, seja numa empresa familiar, seja numa empresa não familiar, você é visto o tempo todo como um professor. E eu perguntei para você na abertura, hoje aqui do Empresa Viva, quanto por cento disso você já havia percebido. Então é muito interessante você pensar, refletir, porque na realidade o líder empreendedor, ele deve ser o primeiro, por exemplo, a cumprir as regras da empresa. Eu tenho atendido muitos empresários de várias regiões do país e principalmente agora com o uso do atendimento online, eu tenho atendido empresários de várias localidades e muitos deles têm uma dificuldade muito grande para seguir as próprias regras da empresa. Então, por exemplo, eu encontro muitos empresários que se negam, por exemplo, a prestar conta para o financeiro. Às vezes uma empresa pequena, o empresário, assim, por pura inocência, ele diz, não precisa, a empresa é pequena, é familiar, olha, veja quanto está aí, eu gastei X. Não, se você não der o exemplo positivo, você vai dar o exemplo do que não deve ser. Eu já acompanhei, por exemplo, empresas que tinham chegado num nível tão grande que tinham passado de 15, 16 colaboradores para 70 colaboradores em menos de um ano. E que 3 anos depois a empresa quebrou. E uma das questões mais graves era exatamente que o líder, o empreendedor, aquele que estava à frente do empreendimento, ele simplesmente se negava em cumprir as regras. E ele não sabia, não percebia que ele era visto como um professor. E todos os empreendedores são vistos pelos colaboradores como professores, como exemplos a serem seguidos. Então, talvez possa parecer ser algo assim tão simples, mas não é simples, porque a vida do empreendedor não é só lutar para as questões ligadas à carga tributária, impostos sem fim que tem nesse país, para resolver questões burocráticas, conversas e reuniões intermináveis com contadores, com outros profissionais, administradores, mas existe algo que é o dia a dia. Talvez possa parecer algo muito simples, mas eu repito para você, no consultório, atendendo os empresários, oferecendo a constelação empresarial, oferecendo uma consulta para a empresa, como se a empresa fosse uma pessoa, eu tenho visto muitos líderes, muitos empreendedores
que não percebem que eles são exemplos dentro da empresa. Então, o líder empreendedor, o dono, o proprietário, o empreendedor, ele precisa ser o primeiro a cumprir muito bem as regras. Eu sei que isso muitas vezes é um assunto um pouco desgastante, mas o Empresa Viva aqui existe para trazer para você algumas observações que talvez no dia a dia você não encontre, que talvez você não vai encontrar no Google, que talvez você não vai encontrar nos livros, porque a visão que eu trago para você é uma visão que eu desenvolvi a partir de uma abordagem sistêmica, a partir de uma abordagem bem mais abrangente. Então eu trago para você esse desafio. Por isso perguntei para você quanto por cento. E aí, quanto você respondeu? Quanto por cento você já havia percebido que você é um professor dentro da empresa? E aqui entram ainda 3 aspectos muito importantes. Ao invés de você ficar preocupado com isso, não. É um privilégio que você tem de ser visto como um mestre, um professor. E aqui então essas 3 ações são 3 oportunidades. A primeira delas é que você tem a oportunidade de incentivar o seu colaborador. Por exemplo, se você quer que sua empresa tenha uma boa aparência, boa limpeza, que não tenha lixo caído pelos corredores ou em lugares indevidos, ao andar pela empresa, por que você não é o primeiro ao avistar um papel, um lixo qualquer, um resíduo? Por que você não é o primeiro a ir lá e catar aquele material e colocar na lixeira? Eu imagino que não seja algo difícil. É uma maneira de você exercer essa maestria, de ser um professor, de incentivar o seu colaborador a quê? A seguir o teu exemplo, a manter a empresa realmente limpa. Se você preza pela pontualidade, então seja pontual. Obviamente que você precisa coordenar bem isso, né? Porque senão você vira apenas mais um colaborador. E não, você é o líder, você é o empreendedor. Mas se você incentivar, o colaborador, ele segue você. Então confie em você. Então o primeiro ponto é incentivar. O segundo é motivar. É óbvio que quando eu falo motivar aqui, eu estou dando para a palavra motivar um sentido de incentivar. E você pode incentivar o seu colaborador a crescer, a fazer cursos, a se aperfeiçoar. Você pode até estar pensando assim, mas, Aloysio, eu vou incentivar o colaborador a estudar, a se aperfeiçoar, depois eu vou investir nele, vou ser flexível com ele para ele estudar, se aperfeiçoar, depois ele vai para a concorrência. Eu vou lhe pedir um favor, pare de pensar assim. Pare de pensar assim, porque você vai fazer a sua parte e não é dessa maneira que você vai reter o colaborador. Então incentive, não, eu dei o exemplo do conhecimento, de estudar, mas você pode dar N exemplos, por exemplo, de economizar, de lidar bem com o dinheiro. Por que você não incentiva o seu pessoal ou você não distribui para eles leituras a respeito de administração das finanças pessoais? Isso pode ajudar muito. Ou seja, você estará incentivando o quê? O colaborador a desenvolver. Mas tem uma questão, você precisa dar o exemplo, porque se você também não estiver em constante desenvolvimento, como que o colaborador vai seguir você? Ele vai seguir você naquilo que você não faz, percebe? Então, veja, realmente, como disse, não é só lidar com compra, venda, posicionamento da marca, nada, não é só isso, isso não é tudo. Além disso, você precisa assumir esse lado que você talvez não sabia, que é um lado de ser o professor dos seus colaboradores. E, repito, não importa se são poucos ou muitos. E por último, e muito óbvio, é a questão de você aproveitar a oportunidade para ensinar. Sabe, você já deve ter lido alguma coisa a respeito da árvore do erro. Eu me lembro quando eu fazia meu MBA em gestão empresarial, isso já tem aí
mais ou menos uns 18, 19 anos, e foi quando chegou esse conceito. E eu me lembro que até fui fazer um estágio curto na Fiat Automóveis e fui para a linha de montagem para fazer algumas observações, né, um estágio de observação na linha de montagem. E naquele tempo se observava claramente a questão do erro. E toda empresa, mas principalmente esta que eu estive fazendo estágio, né, um estágio rápido de observação, que é uma montadora de veículo, ela valoriza muito o acerto. Então, essa questão, por outro lado, do erro é muito importante. O que nós aprendíamos, então, há 19 anos atrás? Nós aprendíamos que a árvore do erro, assim chamada, né, uma ferramenta de qualidade, a árvore do erro é o seguinte: 85% dos erros que acontecem na sua equipe ou na sua empresa são de inteira responsabilidade sua, que é o líder, que é o empreendedor, porque é você que está à frente. Então, ensinar é muito importante, porque qualquer erro na fala, qualquer erro, qualquer imprecisão nos comandos, nas orientações, isso compromete o resultado do trabalho da equipe e da empresa, percebe? Então aproveite essa oportunidade que você é visto como professor e ensine. E para ensinar, seja assertivo, diga com clareza, escreva com clareza, comande com clareza, porque do outro lado, os colaboradores, eles olham para você como um professor. É por isso que eu quero muito parabenizar você por ser um empreendedor. Não importa se você tem muito tempo nesse caminho do empreendedorismo ou se você está começando agora. Eu parabenizo você porque você faz a diferença na vida de muitas pessoas. E é por isso que eu trouxe para você hoje esta novidade. Você é visto pelos seus colaboradores como um mestre, como um professor. Portanto, fique atento ao que você fala, ao que você faz, ao seu comportamento, porque na verdade o colaborador, ele não escuta só o que você fala, mas ele observa e segue muito o que você faz, a maneira como você se comporta. Portanto, incentive, ensine, aproveite realmente para motivar a sua equipe. Eu desejo a você todo sucesso e antes de sair, faça seu comentário, coloque a sua pergunta aqui na área de comentários logo abaixo, porque será uma grande satisfação para mim poder dialogar com você, porque aqui nós aprendemos uns com os outros. Eu aprendo com você e eu entrego para você aquilo que eu tenho aprendido. Desejo a você toda a felicidade, principalmente para o próximo ano que está se aproximando. Um forte abraço do Aloysio Alves e até a próxima!